Será que o ministro Cristiano Zanin leu os votos e assistiu ao julgamento que está gravado, está disponível no YouTube da Revisão da Vida Toda, tema 1102, no STF? É isso que os institutos estão questionando. Saiu no Jota, um dos maiores portais jurídicos do país, recomendo a leitura, estou dando totais créditos. Revisão da Vida Toda. Institutos rechaçam o voto de Zanin no julgamento do STF. Entidades alegam que ministro reabre discussão já enfrentada e questionam se ele assistiu ao julgamento. Já deixa a sua opinião e vamos acompanhando sem perder tempo, pessoal. Olha aí o ministro Zanin. Eu quero que você comente, sim, o Zanin assistiu ao julgamento, ele está por dentro ou não. O Zanin não está acompanhando de fato a revisão da Vida Toda. Eu quero saber a sua opinião. O Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, e o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, apresentaram na terça-feira do dia 23/1 uma manifestação conjunta. Eu fiz a live ontem, vocês lembram disso aí? Uma manifestação conjunta na qual questionaram o voto proferido pelo ministro do STF, Cristiano Zanin, no julgamento dos embargos de declaração da revisão da Vida Toda. Em novembro do ano passado, o ministro propôs devolver o processo ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para um novo julgamento. O Supremo apreciava os embargos de declaração opostos pelo INSS contra a decisão que considerou a revisão da Vida Toda constitucional. Dentro da Constituição está tudo certo, meus amigos. A possibilidade de aplicar a regra mais favorável aos segurados para o cálculo de aposentadorias foi validada pela primeira sessão do STJ e depois pelo STF. Cristiano Zanin entendeu que o primeiro tribunal o fez por meio do controle de constitucionalidade e que no julgamento houve violação à cláusula de reserva de plenário. A cláusula de reserva de plenário é uma regra segundo a qual as cortes só poderão declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou norma pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos integrantes do órgão especial. Como a primeira sessão é um órgão fracionário, o ministro reconheceu a nulidade da decisão. Ele votou nesse sentido, né, gente? Não quer dizer nada e depois eu já falei com o pedido de destaque. Esse voto não está mais válido, mas a gente tem que ver o que o Zanin vai querer apresentar dia 1º de fevereiro. O recurso interposto pelo INSS serve para esclarecer embargo de declaração. Vamos lá. Obscuridade, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais. Cristiano Zanin considerou que seu antecessor, ministro Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça, não se pronunciou sobre a reserva de plenário e por isso acolheu o argumento da autarquia. O IEPREV e o IBDP contestaram essa interpretação. Cristiano Zanin propõe a rediscussão do mérito em sede de embargos, o que é vedado, não pode. E, no seu voto, indiretamente revogaria não apenas a decisão de mérito proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, seu predecessor, como também de todo o colegiado. Ou seja, a questão de ordem que o STF já votou, já aplicou várias vezes, que voto de ministro aposentado continua válido. E, mesmo que haja um pedido de destaque, ou seja, reiniciar todo o julgamento do zero no plenário físico, mesmo assim não é do zero, é já contando o voto do ministro aposentado. Então, o Zanin, ele não só quer passar por cima do voto do ministro Ricardo Lewandowski, como ele quer passar por cima do voto de todo o colegiado. Deu 6-5 para os aposentados. Vocês sabem disso. Então, as entidades sustentaram que Ricardo Lewandowski limitou-se a acompanhar o relator, e foi exatamente isso que ele fez, né? Ele reiterou o voto e acompanhou o relator Marco Aurélio e depois o relator Alexandre de Moraes, quando o Marco Aurélio se aposentou, na qual a matéria é discutida, o ministro aposentado Marco Aurélio, e que só é sanável a omissão verificada no voto que prevaleceu no julgamento, não dos outros convergentes. Tanto não houve omissão que no julgamento do mérito em plenário presencial, o ministro Luiz Fux, que ele divergente, ele votou contra o pedido dos aposentados, mas mesmo assim ele propôs à presidente Rosa Weber, então presidente do STF, que seria possível, em respeito à delicadeza do tema, por versar sobre grupo vulnerável e hipossuficiente e à celeridade, desconsiderar qualquer suposta ofensa à cláusula de reserva de plenário que teria ocorrido pelo STJ. Então, o próprio Fux
Que aí, né, realmente ele, mesmo ele tendo votado contra o pedido dos aposentados, mas ele falou, ó, deixa esse negócio de cláusula de reserva do plenário para lá, porque olha, mesmo que tivesse havido uma suposta violação, tendo em vista a delicadeza do tema, grupo vulnerável e hipossuficiente que são os aposentados, de qualquer forma esse processo voltaria para o STF, mesmo que mande o STJ julgar, ele vai voltar para o STF de novo, gente. Entendeu? Ah, vamos supor que o Zanin conseguisse o que ele queria. Ah, ia voltar para o STJ. Aí, meses depois, tá lá a revisão da vida toda no STF de novo. Então, o Fux falou, olha, tendo em vista, né, os aposentados, é um grupo vulnerável, não pode esperar mais, já vamos julgar isso aqui, mesmo ele tendo votado contra o pedido dos aposentados. Então, assim, cada um vota do jeito que quer, por isso que são 11 ministros, por isso que não é um ministro só, tudo bem. Mas até nesse ponto de cláusula de reserva de plenário, o ministro Luiz Fux, aí ele falou, não, ó, os aposentados não podem esperar mais, eles precisam de uma resposta. Então, nesse ponto, ao nosso ver, ele acertou. E, de certo, por ter ocupado a cadeira recentemente, o ministro Cristiano Zanin não teve tempo hábil para assistir na íntegra o julgamento presencial do tema, alfinetaram. Segundo os institutos, o próprio ministro Luiz Fux não se manifestou expressamente sobre a ofensa à cláusula de reserva de plenário e se restringiu a seguir a divergência sem ressalvas. E não foi omisso, pois seguiu na integralidade o voto divergente. Ou seja, está aqui o ministro Lewandowski, ele acompanha sem ressalvas, de um lado, o ministro Marco Aurélio e o Alexandre de Moraes. Aí, quando ele acompanha sem ressalvas, aí ele foi omisso. Aí o ministro Luiz Fux, que não se manifestou expressamente sobre a ofensa à cláusula de reserva de plenário, quando ele acompanha o Nunes Marques, aí ele não é omisso? Peraí, 2 pesos, 2 medidas? Não. Então, assim, se você está acompanhando integralmente sem ressalvas, você está assinando embaixo tudo que aquele ministro falou. Seja o relator, seja o divergente, o voto divergente. Então, se o ministro Ricardo Lewandowski teria sido omisso, então o Fux, que também só acompanhou a divergência, ele também, entre aspas, teria sido omisso. Mas a grande realidade, pessoal, vamos falar a verdade? Você já assistiu as lives, eu acho que você já entendeu, eu tentei transmitir o direito sem juridiquês, com português claro. Vocês sabem que é uma manobra isso aqui, né, pessoal? Não tem fundamento jurídico. O ministro Ricardo Lewandowski, ele acompanhou, não tem dessa, pessoal. Aí, vamos lá. Além disso, alegaram não ter havido declaração de inconstitucionalidade pelo STJ e que sequer houve questionamento acerca da constitucionalidade. A controvérsia tratou somente da possibilidade de opção de cálculo de benefício com a aplicação da regra mais favorável ao aposentado. Porque se o STJ tivesse falado, ó, o artigo 3º da Lei 9.876 ou o artigo 29 da Lei 8.213, se o STJ tivesse falado, ó, uma das regras é inconstitucional, uma das regras jamais deve ser aplicada, aí ele estaria declarando a inconstitucionalidade e afastando a incidência da norma. Aí sim. Mas, a partir do momento, ele não afastou nenhuma. As 2 regras já existiam. O INSS só usava uma regra, né, a partir de julho de 94. E aí o STJ ele resgatou a outra regra, né, que já existia no ordenamento jurídico, já tinha a lei. O STJ não inventou nada e nem afastou nada. Ele só resgatou uma lei que já existia, estava válida, e o INSS é que não estava aplicando. Então, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, o INSS fecha os olhos para uma regra, aí quer falar que o STJ que declarou a inconstitucionalidade, sendo que a regra estava lá o tempo todo e até hoje existe. Então, claro, com a reforma da Previdência tivemos as mudanças e tudo mais, tem alguns detalhes disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, se você finge que não viu uma lei, aí quando o tribunal manda você pagar, aí você quer falar que, opa, declararam a inconstitucionalidade? Jamais, não. Tanto é que as 2 leis, as 2 regras são vigentes, elas coexistem, né? Tem que ser aplicado aí, fazer os 2 cálculos e aplicar o mais favorável. Simples, né?
Eu sei que é simples. Você já entendeu. Em português, claro, você já entendeu. O IEPREV e o IBDP finalizaram com uma defesa da posição de Alexandre de Moraes sobre o que pode ou não ser alvo de modulação de efeitos. No caso, o ministro votou para excluir do entendimento firmado pela STF a revisão de benefícios previdenciários já extintos e a revisão retroativa de parcelas de benefícios já quitadas por força de decisão já transitada em julgado. O julgamento dos embargos de declaração ocorria em sessão virtual até Alexandre de Moraes pedir destaque. O placar estava em 4-3, mas cuidado com essa informação. Os aposentados estavam ganhando. Não. Todos os outros ministros que faltavam para votar, eles votaram contra o pedido dos aposentados. Então, primeiro, já não caia nessa historinha aí. E segundo, que 4-3 entre aspas, né? Porque a Rosa Weber fez modulação de efeitos para limitar os atrasados desde dezembro de 2019. Então não eram 4 votos iguais, tá? Mas beleza, né? Diante do cenário, parece que limitar desde dezembro de 2019 tá sabe, menos pior, né? Sabe aquela expressão assim, tá menos pior, né? Então, o placar estava contra o reconhecimento da omissão do STF quanto à alegação de observância e o caso já volta agora, dia 1º de fevereiro. Informações aqui de Arthur Guimarães, do portal j.info, tá certo? Tô dando totais créditos e recomendo a leitura. Agora eu quero saber de você, qual que é a sua opinião? A sua opinião mudou desde o começo do vídeo? Doutor, agora eu me convenci. Antes eu estava em dúvida, mas agora eu me convenci. Do que você se convenceu? Você acha que o ministro Zanin está por dentro, ou os assessores, né, enfim, está por dentro da revisão da vida toda, ou foi ele não viu, não assistiu, ou foi uma manobra? Eu quero saber a sua opinião. Lembrando, pessoal, sempre respeitosamente, né, que o que a gente está falando é dentro do ambiente do STF. O que da porta para fora, aí realmente não interessa. A liberdade de expressão, né, permite que a gente discuta as ideias, as atitudes, as intenções, que aí só está na cabeça da pessoa, mas a gente pode discutir. Então, é por isso que, assim, não tem como, pessoal, desculpa, mas qualquer aspecto que você olhe, sob qualquer visão que você tenha, não tem como defender o que está sendo feito contra os aposentados. Vai me desculpar aí, mas eu nunca vi uma reviravolta dessa, uma virada de mesa, nunca vi um negócio desse em 12 anos de advocacia, e estudando também outras decisões. Desculpa, pessoal, é realmente um absurdo o que estão fazendo com os aposentados, mas o que eu fico mais tranquilo é que a força, o braço forte da justiça vai prevalecer e a segurança jurídica será respeitada dia 1º de fevereiro. Nos vemos lá, que Deus te abençoe grandemente. Inscreva-se nesse canal, deixa o like, vai compartilhando, já compartilha nos grupos e manda aí, pessoal, manda aí que eu quero ver. Deus te abençoe. Até a próxima.